Tá gravando já, tá, gente? Anne, você pode é, deixar eu compartilhar a tela, por favor? Sim. Deixar eu compartilhar a tela, que eu vou fazer a resenha. Vou achar aqui o e-mail que eu mandei. Ai, meu Deus. Estou conseguindo ver minha tela? Ainda não está sharing, não. Agora, deixa eu te falar, o teu som, Maria, tá meio esquisito. Não sei se as pessoas estão ouvindo também igual eu estou, mas tá quase não dá para entender, tá meio embolado. Tá abafado, sei lá. Vê se melhorou. Um pouco. Pô, peraí então. E agora? Eu acho que às vezes é até você que tá falando um pouco baixo, Maria. Melhorou agora? Tá, vamos lá, vamos lá. Calma aí então, eu vou trocar de fone, peraí. Vê se agora tá melhor, gente. Ah, agora tá muito melhor. Bem melhor. Aí, olha, eu vou benzer todos os meus eletrônicos, porque todos eles estão dando problema, estão quebrando. Eu já não aguento mais isso. Sem comparação o som agora, tá perfeito. Calma aí. Deixa eu só arrumar essas telas aqui que eu tô me acostumando com os monitores. Estou conseguindo ver minha tela? Ficou ruim de novo, Maria. Ah, não acredito nisso. Voltou? Voltou. Tá Ah, bom. tá. Tá? Foi. Foi. A tela tá ok? Tá ok. Beleza. Gente, eu tô nervosa. Que vocês não têm noção. Eu Por quê? peguei. Porque eu falei assim, eu realmente fui alfabetizada para fazer essa resenha, e aí eu peguei o texto para ler, e eu vi a Isa apresentando umas duas vezes, e aí olha, eu tô nervosa. Eu só sei que Isa, assim, eu espero fazer jus ao que você apresentou. Se eu falar alguma besteira, você fala assim, Maria, você está totalmente louca, tá? É... Tô tremendo para um caramba, não dá pra ver, mas tô tremendo. E Isso. E assim, tô totalmente fora da minha área de conforto. E é isso, mas vamos lá, tá? A resenha vai ser sobre a inibição seletiva da invariância do espelho para letras consolidadas pelo sono, que duplica a fluência da leitura. E eu trouxe o objetivo, que fala sobre a questão da fluência leitora, em que mais da metade das crianças não se tornam fluentes, por mais que elas saibam ler, elas não são fluentes. E principalmente as disléxias, porque se tornam um leque. Maria, não sei se você Oi, está passando o teu slide, mas aqui para a gente está na capa. tá na capa. Você Claro, passou o slide? claro que tá na capa porque o coisinha tava pausado. Foi. Voltou? Sim. Tá. Agora acho que vai. Pronto. É, então, isso se torna um problema por conta dessa questão de crianças sabem ler, mas não se tornam fluentes na parte de leitura. E uma coisa que o texto traz e que a Isa trouxe foi a questão da importância da discriminação de letras, né? De questão de letras confundíveis e letras menos confundíveis. Por exemplo, letras confundíveis como P e D e menos confundíveis como A e X, por exemplo. Eu lembro que na minha
parte de alfabetização, eu tinha muito essa questão de espelhar letras, que era até uma briga muito grande com a minha mãe, porque é muito comum, né, isso acontecer com crianças, então a gente espelhar sempre, até com números. Eu não sei se isso tem no texto, mas com números também isso acontece bastante. E é uma premissa muito usada na área cognitiva e que vai para a área da educação. E, enfim, e aí ele entra em variância em espelhos. E aqui eu dei uma surtada porque eu comecei a pensar em física por algum motivo. E, enfim, ele traz a questão do reconhecimento visual de imagens deslocadas e espelhadas, que foi até uma observação que você trouxe, Anne, sobre o slide, que a Isa tinha falado que era espelhada, aí você comentou sobre deslocadas, que é sobre como o objeto ele é o mesmo, mas ele está só deslocado ou verticalmente ou horizontalmente. E a invariância modifica de acordo com características apresentadas, dependendo da cor, da iluminação, da distância. E o ângulo, ele importa muito quando é questão de variância horizontal. E essas partes de identificação estão no córtex visual. Então, as faces, elas são invariantes no eixo vertical, que eu já vou mostrar. E há uma grande sensibilidade no eixo horizontal, e por conta da grande diferença do ângulo, enquanto no eixo vertical só teria essa variância se houvesse um deslocamento natural. Inclusive, eu fiquei brincando de fazer esse slide ontem, porque eu fiquei tentando descobrir como é que isso funciona. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, no caso, dois exemplos, né? Então, a gente tem o exemplo da garrafa, que ela está tendo uma variância no sentido horizontal. Não, perdão. Horizontal. E para a gente não muda nada, né? Visualmente, continua sendo a mesma garrafa. No triângulo, isso já muda, porque no sentido vertical, ele vai ter uma mudança. Só que ela não é Mas qual foi tão. a mudança da primeira garrafa? Foi uma mudança horizontal. Do lado esquerdo, ela está originalmente, e do lado direito, ela foi trocada de forma horizontal. Não, E no nesse, segundo. nesse caso, o que você tem é uma imagem em espelho, Isso, né? isso. Tá, porque quando a imagem é em espelho, não adianta você mexer nessa direção que nada muda, né? Então, Para você aí. mudar alguma coisa, você teria que sair desse ângulo, você teria que desordenar ela, por exemplo, põe essa totalmente com um eixo bem vertical, fazendo um ângulo de 90 graus com a base, e esse Uhum, outro aqui, você poderia ter botado uma de 45 graus, deitada um pouco, aí a gente poderia perceber que ela está variável, porque os objetos, quando eles estão na vida, a gente encontra eles uhum, em qualquer posição, tá sim, sempre, né? Eles estão sempre em qualquer posição, mas a gente consegue, assim mesmo eles estando em qualquer posição, a gente consegue reconhecer uma garrafa, se eu estou vendo só a tampa dela, se eu estou vendo a base dela, se eu estou vendo o corpo dela, eu sempre sei que é uma garrafa. uhum. E aí eu Maria, pensei. Oi. eu ia te sugerir para você completar esse primeiro ponto, né? Você colocou assim, a invariância modifica de acordo com as características que são apresentadas, cores, iluminação, distância. Aqui não dá para saber exatamente do que você está falando, né? Modifica de acordo. Modifica o quê, né? Aqui você está falando de objetos, Tá, eu vou dar uma, né? uma modificada nisso O que depois. a Anne falou se refere então a isso aqui, né? Que a gente consegue ainda assim reconhecer um objeto como garrafa, por exemplo, independente da cor dela, se é uma garrafa transparente ou de Uhum, vidro amarelo, independente da iluminação, se a gente está vendo num contexto em que ela está super iluminada ou menos iluminada, ou distância, né? Se a gente está vendo a garrafa próxima ou longe. Independente desses fatores, a gente vai identificar a garrafa como uma garrafa. Aí, sim. como você colocou, a invariância modifica, acho que vale a pena completar um pouquinho isso aqui para ficar mais redondinho, né?
do Tá. que você está. Não, talvez não precisasse botar modifica, porque o negócio é que a É, invariância é uma característica do neurônio. O neurônio é capaz de identificar, mesmo que tenha havido uma variância, uma variação na posição do objeto. O objeto está numa posição diferente, mas o teu neurônio ele reconhece aquilo como invariante. Sim. Por que ele reconhece aquilo como invariante? Porque ele tem que ser. Ele tem que poder pegar certas características daquele objeto e, através daquelas pequenas características, ele já sabe que é uma garrafa, que é um objeto Que é a qualquer questão, deslocado. Então, a invariância é uma característica da cognição do uhum, homem, né? que é a questão do contorno quando é para objeto, não é isso? Isso. Então, os neurônios que reconhecem objeto, eles têm essa propriedade de ter invariância. Os neurônios que reconhecem objeto. Ah, acho que então por isso que eu tive confusão também na parte da diferença entre deslocada e espelhada, por conta Então, dessa. a espelhada, necessariamente, para você saber que ela foi, que ela tá espelhada, ela tem que ter um lado verde, porque senão você espelha e acontece aquilo que você mostrou Sim, sim, na sim. garrafa, você não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Mas aí no caso do triângulo, por exemplo, no eixo vertical, ele já teria uma variância, certo? Uma- já tem uma diferença, mas tem Tá. uma diferença. É. Aí eu trouxe o Bonitinho de Chomsky para analisar a questão de faces, porque é, reconhecimento de face tem mais variância por conta da questão do ângulo, se eu não estou falando besteira, e ela tem mais variância quando é no eixo horizontal. Estou falando besteira, Isa? Ou não? não, é no eixo horizontal, não, né? No eixo vertical, né? Quando a gente vira de cabeça para baixo. Não, que tem mais variância. Não. Sim, sim, sim. Mais variância é no É, eixo horizontal, sim, que a gente, isso. né? Tanto é que eu fiquei até brincando ontem, fazendo slide. Eu fiquei pensando assim, essa variância importa, porque eu fico muito mais bonita na câmera quando tá espelhada. Se não ficar espelhada, eu fico péssima. E aí, o que não acontece, por exemplo, quando tem no eixo vertical. Você consegue reconhecer a pessoa independente, né? Ao menos que a gente tenha um desenvolvimento natural das coisas. Como, por exemplo, aqui. Você tem a questão do eixo vertical, mas está desordenado. Então, não está vindo na ordem natural da pessoa, por exemplo. Então, aqui a gente tem a Aniela do lado certinho, e aqui eu inverti. Tipo, a parte de baixo dela veio para cá e a cabeça está ao contrário. Então, seria tipo um quebra-cabeça. Seguindo. A gente vai para a parte do texto que fala sobre essa questão de desvantagem passageira na aquisição da leitura e o estágio do espelhamento, que é uma fase transitória. Então, a gente tem o antes e depois da alfabetização, que o antes, o B e o D, por exemplo, são iguais, e depois eles começam a se tornar coisas diferentes por conta dessa discriminação, passa a ser uma coisa mais saliente para a criança. Essas respostas são equivalentes no córtex visual, para versões espelhadas. E na área da forma visual da palavra, a gente consegue desespelhar, foi a forma que eu consegui trazer, a palavra para poder manter os objetos intactos. E aqui eu trouxe o local que acontece esse rolê todo. Inclusive, aqui eu tenho uma pergunta depois. Diferença entre leitores iniciantes e mais avançados e questão de processamento. No texto e na apresentação que a Isa trouxe, fala que leitores de mais iniciantes ou mais avançados têm um processamento diferente nessa questão de espelhar ou não espelhar, e tem uma laterização precoce de mais ou menos 200 milissegundos no hemisfério esquerdo
de palavras aprendidas e discriminação. Tem a ativação do córtex auditivo e a tarefa de decisão lexical auditiva. Gente, é muito rolê. É tipo, passar pelo ouvido, ir pro cérebro, desespelhar. Eu fico cansada só de pensar. Estudos mostram que leitores podem superar invariâncias de letras espelhadas através de outros sistemas sensoriais, que é o que mostra o experimento a seguir. Inclusive, eu estava pensando sobre metodologias ativas para superar esse espelhamento. Eu pensei isso antes de ver o experimento, e aí eu coloquei fontes da minha cabeça, mas não só fontes da minha cabeça, realmente existem relatos e estudos. Que são a questão da, do multissensorial. E eu tinha uma pergunta que eu anotei ontem, mas eu não sei agora qual é a relação, que era se a L2 tem alguma influência ou algum fator nessa questão. Tipo, se a L2 ela vai ter algum tipo de influência na questão do processamento de palavras espelhadas da primeira língua. Faz sentido? Ou não faz sentido nenhum, e era só. O que você perguntou Acho se que vai fazer? não. Se a L2, tipo, no aprendizado de L2, porque, por exemplo, Ah, uma língua que não tenha muitas vogais, vamos dizer, sei lá, o holandês. Você vai ter mais contato com consoantes, e as consoantes são as mais confundidas. Se se esse aprendizado de L2 for durante o período de aquisição da L1, né? Será que vai ter algum tipo de influência, algum tipo de fator, não sei. Mas o alfabeto não é o mesmo para L1 e L2? Sim, só que você, por exemplo, estaria aprendendo português, que tem muito mais ocorrência de vogais. E aí no holandês você tem muito mais a ocorrência de consoantes. E aí como é que. Mas isso é fato? Não, essa é uma pergunta mesmo. É só uma curiosidade mesmo. É uma situação hipotética, você está É, é falando. só, é só uma fonte na minha cabeça que eu tô real pensando, que eu real pensei. Porque a criança está no período de aquisição, está no período de é, desespelhar essas letras, né? E aí, por ter muito contato com essas consoantes que são muito confundíveis, seria mais fácil para ela desespelhar ou seria, tipo, mais difícil, sabe? Isso seria uma curiosidade, eu não sei se faz sentido. eu acho que isso não foi feito ainda não, Maria. Não foi pesquisado. Eu levantei uma pergunta que eu vou pesquisar depois. Foi mal, gente. Mas então, só para talvez complementar com aquilo que você está, né, assim, eu acho que o que mais influencia a maneira que ela vai processar a, a ortografia Uhum, é primeiro a capacidade de processamento visual e não tanto o processamento fonológico. uhum, E podem ter variações em relação à maneira com que o sistema ortográfico que cada língua emprega vai representar o som, né? Ou seja, por exemplo, o inglês, a maneira que a ortografia representa o som é um pouco opaco, né? Não é muito transparente. E isso é uhum. por conta, isso não tem nada a ver com a aquisição, isso tem a ver com os fatores históricos, né? Que determinaram, porque assim, quem determina como fica a ortografia de uma língua, geralmente são fontes, né, assim, literários, históricos, né? Então, poderia se dizer. Leis também tem uma idiosincrasia de lei. Um país que é mais progressivo, que acha que tem que mudar muitas vezes, e outros que, né, feito francês, que Isso, não muda nunca. isso. Então, essa é uma razão, tipo, cultural histórico, né? Uhum. Não vamos mudar a ortografia de inglês, mesmo que ele não representa bem o inglês como ela é falado atualmente, porque daí, daqui a pouco, ninguém mais vai conseguir ler Shakespeare, por exemplo, né? Porque Shakespeare Sim. utilizava mesmo sistema ortográfico, né? Nunca Por exemplo. consigo ler Shakespeare, mas Mesmo, enfim. mesmo que na época de Shakespeare, a fonologia do inglês era bastante distinta do que ela é Aham, hoje, tá entendendo? Ou sim. seja,
às vezes, as razões de existência de um determinado tipo de sistema ortográfico, ela não tem muito a ver com o sistema fonológico. Se você vai, eu estava falando nessa semana passada, eu estou falhando tanto, gente, eu estou falhando hard em aprender japonês, porque é uma é uma bagunça. Não sei como esse pessoal, eu estava perguntando isso, como que esse pessoal adquire leitura? Porque eles têm três sistemas ortográficos diferentes. O tipo de relação com fonologia é diferente para cada sistema. Um sistema ela é mais lexical, outro sistema ela é mais fonológico, outro sistema ela é baseado no alfabeto romano. É uma bagunça total, Você está tentando sabe assim? aprender japonês? Não, não estou conseguindo. Justamente Tá por conta brincando. disso, eu estou brigando por causa disso. Ou seja, assim, né? Isso que a gente está tentando falar, né? Assim, a razão é, da, do sistema ortográfico, né? Gráfico de uma língua, geralmente, ela Aham. não tem muito a ver com a fonologia da língua, né? Tá. Tanto que a gente pode dizer assim, por exemplo, em japonês existem, sei lá, 5 vogais, e são, grosso modo, os mesmos vogais que existem em português, salvo, talvez, né, assim, duas que não existem em português, né, que existem em japonês. Mas, apesar disso, os sistemas ortográficos são radicalmente diferentes. Por Uhum. quê? Porque isso tem a ver com questões, né, históricos. Mas eu não Inclusive, sei se isso responde a sua pergunta, né? Mas, não, esclareceu bastante, porque, na verdade, às vezes vem umas perguntas assim que eu fico, será que isso realmente existe ou isso é só coisa da minha cabeça e vale a pena é. perguntar? Mas aí eu trouxe para, né, talvez. Inclusive, se alguém tiver depois algum tipo de livro, material que fale sobre essa questão de historiografia da língua, ortografia, eu estou aceitando recomendação. Pode mandar para mim. A Ana Letícia quer fazer uma pergunta. Então, sobre essa questão que a Maria estava comentando até, eu fiquei pensando em uma L2 também, mas com que não seja o alfabeto romano, por exemplo, coreano ou então russo, que é um alfabeto diferente, que eu pesquisei no Google agora, então a fonte do Google, que tem algumas letras que são espelhadas, uma letra e ideograma, sei lá, são espelhadas. Seria o mesmo princípio? Peraí, eu não entendi essa coisa delas serem espelhadas. Quer dizer, a letra feito B, que tem o B e o B, que Aí tem o B e o B. parece que se espelhar, Isso. parece que se muda o significado, eu acho. Não sei. Como o ban e dá. O B e o D em português são espelhados, porque você tem um para um lado, um para a direita, outro para a esquerda, outro orientado para a direita, outro para a esquerda. É isso que você está falando? Igual em português? Isso. Tem algumas letras nesses outros alfabetos. Que O são Hangul espelhados do também. coreano, por exemplo, ele tem o Ya e o Yao. Eu não sei pronunciar, tá, gente? Ignorem. Mas que são tipo o P e o B. Eles são Aham, muito ok. parecidos, só que um pro lado e outro pro outro. Seria o mesmo princípio de tirar essa igualdade, né? Que a criança vai achar que é a mesma letra. Aí, para separar, né, para mostrar que são letras diferentes, seria o mesmo princípio que nas letras do alfabeto romano? Sim. Se espelha é a mesma coisa. Tá. O mesmo problema que a gente tem aqui no português, ele vai ter no coreano lá. Né? Por que vai ser? Essa pergunta é importante, mas por que vai ser a mesma coisa? Porque a gente tem um mecanismo de simetrização que vai fazer com que a gente sempre considere que o lado direito pode ser, de forma bastante econômica, uma cópia do lado esquerdo. A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Aí as especulações são grandes. Uma especulação que existe, que a gente... imagine que você está andando numa floresta e você vê o rosto de um tigre a uma certa distância de você. Se você tiver que olhar o rosto do tigre todo, dos dois lados, para dizer, isso é um tigre, eu tenho que correr, demora muito tempo. Mas se você tiver a possibilidade de só olhar um arranjo pequeno da face do tigre, ou direita ou esquerda, e você rebater para o outro lado, você economiza milissegundos na hora de você correr, e isso aí pode ser o suficiente para você ficar vivo, em vez de você morrer. Então,
A gente, desde pequenininho, que a gente procura economizar os recursos. Então, alguma coisa que seja simétrica, a gente entra com uma assunção que pode estar errada, muito bem pode estar errada, que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, basta eu averiguar o lado direito e simplesmente rebater toda aquela informação para o lado esquerdo, que eu vou ter uma informação do todo coeso. A gente faz isso para a nossa sobrevivência, na hora de reconhecer. Você tem a mãe, você tem uma outra pessoa que também te dá as coisas, mas que você não gosta nem um pouco. Você gosta da mãe, você quer a mãe. Então, para você reconhecer a mãe, você precisa de poucos traços, você olha e já sabe, é a mamãe, essa aí é que eu quero, a outra eu choro, porque não é a que eu quero. Então, isso são expedientes de reconhecimento baseados no uso dos menores esforços para você conseguir o teu intento. Então, você continua desse jeito. Primeiro você tem 1 mês, depois você tem 2 meses, depois você tem 3 meses, depois você tem 6 anos. Quando você tem 6 anos e alguém te ensina a letra B, você fala, olha, eu vou usar a mesma coisa que eu estava usando antes. Então, eu olho para a letra B e eu fico achando que a letra B é igual à letra D. E que eu posso desenhar a letra B tanto virada para um lado quanto virada para o outro. Porque eu já estava vindo já com esse espírito de simetrização, de pegar qualquer coisa que tenha 2 metades, sempre fazendo o mesmo processo. Eu pego um lado e rebato para o outro lado. Então, esse mecanismo de simetrização ele funciona muito bem para várias coisas, para reconhecimento de rosto, ele funciona super bem. Para vários objetos que são simétricos também funciona bem, mas não funciona bem para os sistemas de escrita. Para os sistemas de escrita, quando você rebate, você perde um conteúdo importantíssimo. E aí, esses 2 autores que a Maria está fazendo um resumo, eles acreditam que o quanto antes você sair desse processo, melhor é, porque esse processo pode até ser os primeiros passos para uma coisa chamada dislexia, que é uma coisa complicada. Mas quando você fala quanto antes, Aniela, você está se referindo ao período de aprendizagem de escrita, né? Ou seja, não adianta. Eles acham que não. Eles acham que se você fizer isso em relação a um todo tentar cortar isso até antes de entrar na escrita, que quando você entrar na escrita, você não vai nem passar por um pedacinho desse problema. Eles usam outros tipos de metodologias antes da escrita, porque isso até eu achei muito interessante, porque no meu período de alfabetização eu tive muito problema com espelhamento, muito mais de número do que com letra. E aí, ai, meu Deus, espera aí, só um segundo. Sim, mas o que eu quis falar é quanto antes não tem a ver com a questão de linguagem, isso que eu quis falar. Tem a ver com preparo de processamento visual. É importante separar. Não, é só visual. Isso aí é só visual. Só visual. É porque é um negócio engraçado, que é uma cognição completamente visual e que veio da sua acuidade visual de bebê, né? Mas logo depois que você consegue passar por essa pequena fase, que é a fase de decodificação, quando você sai da fase de decodificação, você é jogado na alça da linguagem. E aí você passa a transitar por essas regiões perissilvianas, que são as regiões da linguagem. E essas daí não devem ter problema com a criança de 6 anos, a criança está ótima com essa. Então, quanto antes você conseguir na decodificação, ser liberado de uma decodificação complicada, em que entram essas questões de simetrização, isso tudo, mais tempo vai demorar para você fazer o que estava escrito entrar na zona perissilviana, que é a zona da fala, e que ali está tudo bem. Né? Quer dizer, essa transição... Isso é interessante, inclusive, não sei se é interessante, mas é uma coisa que eu noto, eu não sei se Augusto vai confirmar,
Mas, por exemplo, a sinalização, que é uma coisa que atrapalha quem está aprendendo, eles trocam de lado, esquerdo, direito, tanto faz. Ou seja, um sinal, eles podem tanto sinalizar com a, né, assim, espelhado ou não, não vai fazer diferença. Pode ser que algumas vezes é menos comum você fazer, né, ao contrário, mas é sempre assim, que eu ficava perguntando assim, mas é com essa mão ou com essa mão? Tanto faz, né, assim, ou seja, Beleza, então isso quer Engraçado. dizer que o fato da pessoa simetrizar como default não atrapalha a aquisição de uma língua de sinais, o que é maravilhoso. aham. Então, quando eu fiz curso, Senão isso seria carregado também para a língua de sinais. quando eu fiz curso de Libras básico, né? A única orientação foi para que eu não ficasse usando as duas, para que eu escolhesse uma mão dominante e fizesse os sinais com a mão dominante, né? Que não ficasse trocando, tipo, Mas isso é uma orientação didática, para você não se Ah, confundir. Mas quem é fluente, a pessoa pode fazer. Ah, sim, eu não sei, Augusto pode me corrigir, mas eu acho que tanto faz, né? E aí, Augusto? Eu não consigo ver o Augusto. Alguém tá vendo o Augusto? Eu tô. Ah, agora eu vi. Será que ele viu a Emily sinalizando? Eu tô vendo. Eu tô vendo ele agora. Só um minutinho pra eu aumentar ele aqui. Pode finalizar. Não tem problema, né, na aquisição da linguagem, se usa direita ou esquerda, não tem esse problema para gente. Pode sim usar as duas mãos. O principal é o quê? Seguir as regras de direita e esquerda, não tem isso. O sentido, assim, o seu confortável mesmo, sinalizar com uma mão ou outra, que for mais confortável para você, direita ou esquerda. Tem uma diferença, né? Na área clínica, fala que precisa ser a aquisição, né? Dessa parte que é do lado direito e tem prejuízo do lado esquerdo. Mas isso é um mito. Isso é um mito, tá? Os surdos, a gente já cresce assim, usando as duas mãos mesmo. Então, assim, se os ouvintes começam a aprender a língua de sinais, eles podem sentir e sinalizar com a mão que foi mais confortável, tá? Não tem um prejuízo da aquisição da linguagem, não. Obrigada. Gente, o B quer falar há um tempão. Bernardo, né? Aham. Eu só ia comentar algumas coisas. É muito legal esse dado do Augusto, eu não tinha noção disso, e isso reforça algo que foi apontado lá do início do CECIR, né? Que a linguagem é unidimensional, né? Então, o sinal, Isso. o símbolo de escrita que a gente usar, tanto faz. E duas outras coisas. A primeira é que tem uma consideração interessante sobre essa questão de divisão, é que isso é um mecanismo biológico da gente, né? Porque isso em algum momento foi importante para a preservação da espécie e essas pessoas que tinham esse mecanismo preservaram esse gene. Uhum. E a terceira coisa que eu queria comentar é, na verdade, uma pergunta, talvez seja até interessante se pesquisar isso. Seria que se o surgimento da escrita possui alguma relação com isso, será que os primeiros alfabetos não faziam isso? Por conta justamente disso, é um processo que você tem que quebrar esse mecanismo biológico para você poder escrever? Faziam. Faziam? Faziam. O Deane fala bastante sobre isso. Faziam exatamente isso. Acho até que faziam mais e aprenderam que tinha que fazer menos, mas Uhum. sempre fizeram isso. Aham. Mas é interessante também porque isso pode ser também a grande diferença, né, da escrita para as outras coisas, né? Para, por exemplo, uma imagem ou para alguma coisa, que se você Sim. virar, é outra letra. Isso, isso. Alguém tem mais Isso é uma alguma coisa? coisa muito importante, porque isso quereria dizer, como acontece aos 6 anos, quereria dizer que dentro da capacitação do neurônio cabe instrução ativa para mudar essa capacitação. Então, isso é uma coisa bem importante, né? que o Deane chamou de reciclagem neuronal, mas depois ele próprio não gostou mais desse nome, mas agora é impossível que todo mundo use esse nome. Mas ele depois falou em coisa de idleness, que é manter o neurônio
aberto ainda para alguns neurônios que não estavam totalmente capacitados nessa idade, que ainda não tinham terminado a sua capacitação. E esses neurônios é que se dirigem para o aprendizado de leitura. Aí ficam questões importantes para a gente saber como é que a coisa funciona com pessoas que são iletradas adultas mais velhas, como é que elas conseguem modificar isso, né? E aí então a gente vê que tem um equilíbrio de coisas que são naturais dadas para a gente, coisas que a gente vai ter que aprender e fazer pequenos circuitos mnemônicos de coisas que a gente aprende mesmo, como a gente aprende física, aprende outras coisas e tem que guardar na memória. A gente também automatiza coisas que estão ligadas à linguagem, embora não sejam assim bem centrais da linguagem, fica na periferia, né? Mas eu concordo que tem muita pesquisa para ser feita ainda nessa área, que isso não está bem explicado. A gente não sabe ainda isso em total, não dá para saber completamente isso ainda. Ainda tem uma nuvem aí. Eu confesso que esse tema foi bem, bem específico para mim, bem fora da minha zona de conforto. Quando eu peguei, eu fiquei tipo assim, tá, o que eu faço? Aí quando eu fui destrinchando, eu fui entendendo mais, eu falei assim, caramba, isso aqui, tipo, tem muita coisa para ser estudada ainda. E, enfim. Então, eu vou deixar um pensamento geral. Todas as vezes que acontecer isso, quando vocês pegarem coisas que estão fora da sua área de conforto, pode gritar, pedir ajuda. Olha, pessoal, não estou conseguindo entender isso. Aí, ou uma pessoa do grupo ajuda, ou eu posso te ajudar. Não só você, a qualquer pessoa. Assim, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Qualquer coisa, você nunca deve se sentir que você foi jogada assim na arena e que você está sendo, entendeu? Não é para isso. Todas as nossas tarefas são para a gente crescer junto. Então, as suas dúvidas são as minhas, são as de todos. Está vendo? Eu estou dizendo para você, eu tenho um monte de dúvidas em relação a isso. Então, é só se você sentir necessidade, pede ajuda, que vai ter muita gente para te ajudar, tá? Vou deixar. Deixa eu sintetizar aqui para poder dar tempo para Ana. Aí fala também sobre a questão do sono, ser importante para a consolidação da aprendizagem, que inclusive, quando eu fui escrever isso, eu lembrei da Olivia falando que ela sempre bate nessa tecla, tipo, vai dormir que você tem que aprender e reter e consolidar e etc. E aí ele fala sobre caixinhas sendo preenchidas por novas informações e isso é mandado por um compartilhamento da memória, que depois ele volta como informação. Ele fala bem brevemente sobre isso e ele traz de fato o experimento, que eu achei bem interessante, que foi uma intervenção com atividades multissensoriais e cochilo pós-treinamento. Gente, eu achei isso incrível. Me lembrou a infância, que tinha até o Ivan comentou na reunião sobre a coisinha de palha que tinha para a gente dormir. Eu tive isso na minha infância, foi incrível, foi maravilhoso. E tinha a hipótese de que o treinamento sensorial seria importante para poder discriminar letras espelhadas. Então, as crianças eram vendadas, na verdade, eram 3 grupos, 2 grupos controles e um grupo de fato, né? E elas eram vendadas e elas faziam testes multissensoriais e depois tiravam um cochilinho para poder ver se havia, de fato, uma consolidação maior por conta do sono. E... Calma aí. Como eu disse, foram participantes de fato validados. E o segundo e o terceiro grupo foram controles. Maria, Eu. deixa eu só te ajudar com uma coisinha. Foram 4 grupos, não sei se você se lembra. Ele dividiu 2 grupos controle, que é sempre que ele chama de C, né? Que foram teve um grupo que só recebeu o treinamento, não dormiu, e teve um grupo que não recebeu nem treinamento nem sono. Sim. E teve um grupo que recebeu treinamento, o sono, e o grupo que recebeu o sono, treinamento mais sono. Isso. Né? E aí, quer dizer, teve um grupo, inclusive, que até
é um que ele chama de placebo, que Placebo. foi o grupo que recebeu um tipo de treinamento que não foi Mas com era as aleatório. letras, isso, que não foi com o Aham, objetivo de olhar as letras em espelho, né? Então, ele sim. separou, na verdade, 4 grupos de crianças. Tá, então esse dado aí eu errei, gente, perdão. Mas é de fato isso. Um grupo foi um aleatório, que foi o placebo, que as crianças Isso, não pegavam letras confundíveis. O isso, outro era com cochilo e o treinamento. O isso, outro era só o treinamento e o outro não teve o treinamento. Então eram 4 isso, grupos. E aí eles faziam atividades sensoriais, tanto desenhar letrinhas no ar, ou então desenhar a letrinha na mão. ahn, Enfim, coisas que ativassem esses outras partes, além só da escrita. E depois eles tiveram o resultado de que e tre- quem teve treinamento e treinamento mais sono tiveram bons resultados, mas quem não teve o sono regressou 120 dias depois. Então, quem teve o sono e o treinamento teve o maior resultado. Quem teve só o treinamento teve um resultado bom, porém regressou. E aí, essa questão do sono, né? é, ele vai ter. Ele é bom porque tem maior tempo de resposta e o processamento vai ser maior para aqueles que tiveram o treinamento e o sono. Então, no caso, aquela questão que vocês estavam brincando na reunião que eu não estava, poxa, perdi. Mas de ter o cochilinho pós-trabalho, o cochilinho pós-estudo, é de fato um estudo porque você consolida, você retém, aprende, depois você consolida, né? E esse foi o resultado. E com isso, dito isso, após tais dados e estudos mostrados e comprovados, eu sou a favor de um abaixo-assinado do famoso a mimir pós-aula, tá? A mimir, a hora de mimir. E se me permitirem, eu vou dormir depois. Eu fui dormir muito tarde fazendo isso, para recuperar os neurônios com esse tema. Espero que eu tenha feito jus à apresentação. Isa, perdão se eu falei alguma coisa demais aqui. E vai que é tua. Tem pergunta. Eu só fiz pergunta. Se der tempo, se vocês quiserem responder, tava lá na planilha, eu trouxe. Isa, você se importa se eu apresentar primeiro e a gente apresenta as duas perguntas no final? Isso, pode ser também. Senão, a gente pode apresentar agora e responder agora. Só porque vai fazer 1 hora, vai fazer 3 horas já, Eu e tentei, eu eu tentei sintetizar, desculpa, Ana, é não real sei porque. problema. não sei como é que. Eu prefiro agora, eu acho. Então, tudo bem, pode Não vai ficar começar. muito distante, né? Você que sabe. Não sei. Vai dar tempo de Então, apresentar depois? Maria, queria te perguntar uma coisa. Ah, pronto. Que na verdade não é uma pergunta, assim, eu acho que é um exercício, Hum, né? É uma coisa que eu, eu sempre tento fazer quando eu leio um texto, que tentar pensar qual é a grande contribuição daquele estudo, né? uhum, Assim, a gente lê tantos artigos ao longo das semanas, né? Tanta coisa vai, nem fica na nossa cabeça. E, assim, eu acho que um jeito da gente começar a ingressar no mundo da pesquisa é começar a acumular um pouquinho de conhecimento, né? Falando dessa coisa do sono e tal, da consolidação do conhecimento. Aí eu queria saber, assim, de você, tua opinião, tá? Não é certo uhum. ou errado, não. O que que você acha que ficou, se você pudesse sintetizar numa frase, se você pudesse indicar esse texto para alguém, falaria assim, olha, leia esse texto porque ele é excelente por causa disso, né? Qual é a coisa mais importante que você entendeu, que você acha que as pessoas deveriam levar para as próximas semanas desse texto, desse Tá. estudo, né? No fato, no caso do texto em si, eu não falaria que ele é um texto muito acessível. Pelo menos eu não senti que ele seja muito acessível. Mas a partir da sua apresentação, né, se tornou muito mais dinâmico, muito mais didático.
Então, da sua apresentação, eu falaria que eu aprendi muita coisa sobre metodologias de aprendizado, de escrita e alfabetização. Porque, como eu estava tentando dizer antes do meu cachorro me interromper, na minha época de alfabetização, eu tive muito problema com isso. E se eu tivesse essas metodologias de ativação multissensorial, outras formas de você buscar essa mudança de espelhamento, teria sido muito mais produtivo do que, de fato, a criança ficar no papel ali, com a professora escrevendo várias vezes que B é para um lado, D é para o outro, 5 é para baixo, ou melhor, 9 é para cima, 6 é para baixo. Então, seria muito mais produtivo, até por outras questões, né? Você estaria trabalhando outros sistemas, como sistema motor, sistema visual, enfim. Então, do texto em si, esse texto especificamente, eu não achei muito acessível, mas da sua apresentação foi bem didática. E é isso, eu acho que o que ficou para mim foi, de fato, aprendizado de outros tipos de metodologias para alfabetização e escrita em questão de espelhamento. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Claro, é legal. Eu também achei a metodologia incrível deles, né? De usar vários sentidos, né? E eu me senti agora numa banca de mestrado respondendo um E professor. tá longe, tá longe. Vou te dizer que tá longe, tá longe. Ai, mas eu me preparou. Bom, gente, a primeira pergunta é: por que os autores chamam o método de método estrela? O que caracteriza? Então, o que eu entendi de método estrela, na verdade, foi esse banco de acesso que tem lá embaixo, né? Não sei se vocês viram, tem o final do paper, acho que referências. Lá no finalzão tem todas as informações do experimento mais detalhadas, né? E aí eles colocam em vários momentos do texto, se você quiser ter acesso a todos os estímulos, procure tabela X, procure. Então, eles fazem referência a diversas informações sobre o estudo que não estão no paper. Né? Então, esse método estrela não é exatamente um método do estudo, mas é uma coisa muito mais do jornal, né? Assim, muito mais da formatação do jornal. Né? Então, esse método estrela seria um banco de acesso aberto até para os outros autores poderem consultar os estímulos, enfim, e reproduzir o estudo. Né? Então, é uma coisa que é um banco mesmo de acesso, de informação que está lá no final para quem tiver mais interesse buscar os Uma dados. Isso. articulação. Eu tinha entendido esse método Estrela como método de estatístico, porque eles conduzem uma série de testes De estatísticos em estudos si. também. De estudos que são para além, né? Quer dizer, os caras têm 4 grupos, 3 tarefas e fazem isso em 3 anos diferentes. Então, o que não falta é dado. Eles fazem várias manipulações que eles nem explicitam aqui, às vezes só fazem referência, e tudo isso vai para um banco que eu imagino que seja esse método estrela, né? Não sei se está assim exatamente, né? Se a tradução está literal, mas o que eu entendi foi isso, quando eu desci para checar as informações lá embaixo. Bom, os resultados apontaram para uma melhoria na discriminação grafema-fonema de letras espelhadas nos 2 grupos experimentais, treinamento mais sono. Além disso, o grupo treinamento mais sono apresentou uma fluência maior de leitura, lendo 2 vezes mais rápido que o grupo controle. Diante desses resultados, como trazer isso para o chão da escola, no contexto brasileiro, que ainda é fortemente marcado pelo método global de alfabetização e, por vezes, por negligenciar o valor das sonecas? Eu concordo com a parte de negligenciar o valor das sonecas. Na verdade, foi que a gente conversou, a Olivia até trouxe uma contribuição legal, né, falando de como isso poderia ser recebido nas escolas privadas, né, os pais poderiam ter uma reação negativa, achando que o filho está indo para a escola para dormir, mas eu discordo sobre método global de alfabetização. Eu acho que não é bem assim que tem sido, né? Eu estou aqui com a página do PNA aberta, Política Nacional de Alfabetização, e eles não explicitam, né? Falam um pouquinho do programa Tempo de Aprender, fala um pouquinho de alguns programas de alfabetização, mas o que me parece
é que os pilares que sustentam esse alfabetização no Brasil se aproximam muito mais do método fônico do que com o método global. Eu não tenho certeza disso, não. Eu Eu acho, também amiga. não. Do que eu Inclusive, vejo, assim. Do que eu vejo que tá perto lá inclusive assim. o uso do grafogame também como uma estratégia, que também não é um jogo baseado no método global, né? Assim, o que eu tenho raso conhecimento é que se aproxima mais do método fônico do que do global. Eu acho que o global já foi febre no Brasil, mas nesse momento não me parece realidade, não. Tem pessoas que estão trabalhando com isso. Marlene, a Renata também um pouco. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Quem tiver, por favor, fala. Eu não tenho muito conhecimento sobre. Lara também tem. Lara, estou me lembrando. Eu queria falar um pouquinho. Então, em A Ana algumas também tem. escolas, É? em algumas escolas, eu não digo nem assim com um viés construtivista, mas que valorizem um pouco o tempo da sala de aula, né? Não sejam tão tradicionais. Elas têm sim um tempo. Quando a criança é muito pequenininha, elas já estão colocando a soneca. É uma soneca bem curtinha mesmo, é sonequinha, tipo 10, 15 minutos. E quando as crianças estão na primeira parte do ensino fundamental, já não é soneca, mas é um tempo de descanso em que a energia não baixa. Então, são usadas estratégias para que as crianças parem um pouco de estar num estado de atenção total naquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, mas que elas também não larguem, né? Não deixem baixar a energia. Não sei se eu me expliquei direito. E É aí até uma forma de regulação, autorregulação, né, para a criança, que é muito E pequena. aí, o que é proposto em sala de aula são algumas atividades. Então, são atividades muito simples, gente. São, por exemplo, a gente chama de as professoras chamam de brincadeira e etc., mas sempre tem um fundo. É bem divertido e bem leve para eles, sabe? Mas Então, não é eles estão. dormir, né? Se não é Não dormir. chega a ser dormir, não. Aham. Botam ele no chão e dormem, mas tira assim o tempo de aprendizado, sabe? E a alfabetização na escola que você tem, nas escolas que você teve contato, elas são feitas pelo método global ou pelo fônico? Eu acho que quanto mais tradicional, então, em uma escola que não é tão tradicional, né? Na última escola que não era tão tradicional, eles diziam que era um método deles e eles misturavam. Por claro. exemplo, eles não se reconheciam com claro. nós usamos mais o método global ou mais o método fônico. Então, olha só, gente. Isso aqui foi o que eu estou vendo aqui na página da Política Nacional de Alfabetização. Eles estão considerando pesquisas em neurociência e psicolinguística, né? Devemos ensinar explicitamente as crianças a converter letras e sons? Sim, é claro. Essa é uma das principais habilidades que os bons leitores adquirem. Devemos ensinar as crianças a ler textos. Aí aqui eles falam: as pesquisas em psicologia cognitiva e em neurociências nos permitem compreender os mecanismos cognitivos e neurobiológicos que entram em ação na aprendizagem. Quer dizer, o construto tem, né? Aqui eles estão dizendo que é outra coisa. Eles estão baseados numa literatura, estão antenados nos avanços, né, das pesquisas em alfabetização e tal. Então, eu quero crer que as coisas estão progredindo, né? Eu preciso dar uma olhada em outros documentos oficiais e tudo mais, mas o que me parece é que eles estão mais tendendo para o método fônico do que o global. Mas já houve, com certeza, no Brasil, uma febre do método global, né? Agora eu não Mas sei assim, o que exatamente eu fico como tá. pensando é assim, o documento está baseado no método fônico, né? Se a gente for parar para pensar, como você mostrou. Mas isso está chegando nos professores, porque a impressão que eu tenho, do contato que eu tenho, assim, né, com pessoas que alfabetizam, no curso de formação.
em pedagogia é que ainda é muito comum eles ainda estarem no método global. Então, assim, eu sinto que, da realidade que eu tô vendo, né, mas isso também varia, o Brasil é gigante, que a gente não tá tão distante do método global igual talvez a gente pense e veja no que os documentos estão propondo. Eu também tenho essa É, impressão. Agora, eu o Pedro tava. levantou a mão, gente. Pedro quer falar. Pode ir, Pedro. Rapidinho. Teve, acho que ano passado que eu estava mais interessado nisso, eu comecei a pesquisar muito, e a professora Leonor Scria Cabral, ela tem um método que é baseado no método fônico, né, nas pesquisas de Derrine, e ela tentou levar isso para várias escolas, inclusive no Nordeste, principalmente Sergipe, só que eu já li em algum local que ela comenta que muitos prefeitos e muitos governadores não querem, porque eles têm aquele círculo vicioso da escola ensinar, porque a sociedade quer que seja assim, porque a sociedade aprendeu de outro modo e quer que continue daquele modo. Então, muitas escolas, na verdade, eu não sei nem se é fônico, não sei nem se é um método fônico, porque o método fônico ele tem base neurocientífica. É um método de cartilha da época da ditadura, assim, que eu percebo que as escolas preferem, que os pais querem que seja assim, de ser o beabá, o CAK, entendem? E acontece muito. Outra coisa é que cursos de pedagogia, eles veem muito o viés linguístico como negativo, e acabam preferindo o método construtivista, muito porque pesquisas acho que é do Piaget, se não me engano, são muito mais fortes na perspectiva do pessoal de pedagogia. E também, principalmente, porque o método fônico, ele ganhou força no Brasil no governo do homem passado, né? E aí, pronto, todo mundo rejeitou. O Grafogame, que acho que foi a Isadora que comentou, ele saiu uma notícia no Estadão depredando e fazendo piada do Grafogame há um tempo atrás, porque ele surgiu na época do governo do Bolsonaro, né? Mesmo ele tendo sido feito pelo Eduardo Buschwitz, acho que é assim que se chama, e alguns outros professores. E aí tem muito desse problema, assim. Então, para mim, aparece o que acontece nas Do escolas é mais cartilha. Augusto, né? Augusto. Isso mesmo. Mas aí o que eu vejo mais é o método de cartilha mesmo, assim, da época da ditadura ainda, do pessoal fazer beabá, CAK, não é nem fônico, não é nem global. Eu acho que é o que o pessoal aprendeu e quer que continue assim. E aí são raras às vezes. Isso foi uma coisa até que eu estava conversando com a minha professora, a gente estava discutindo na matéria de PLE, de português para estrangeiros, que a gente estava discutindo se a nossa alfabetização ela é mais para a gente aprender a, de fato, a se comunicar ou a, de fato, a ler e escrever. E a gente chegou numa conclusão de que a gente tem uma alfabetização muito precária, que a criança ela vai aprender a escrever, a ler, mas precariamente a se comunicar de fato, a falar o que ela precisa. Então, é bem esse negócio de cartilha mesmo, do beabá, do B com A faz ba, e tipo, só isso. A criança ela tá meio que moldada. Ela é como se fosse um exércitozinho para alfabetização e não ela ali integrada para fazer outras coisas e desenvolver outros sentidos. Mas eu acho professora... que Eu não fui Maria... alfabetizada no global, não, gente. Mas eu acho que, Maria, ninguém está negando a importância de aprender a se comunicar. Eu acho que as pessoas só estão querendo pular um passo, que é da pessoa desenvolver a leitura. Porque é isso que vira aquela bola de neve, né, que a gente estava falando. Que se você não faz bem... Porque eu acho que é isso. Inclusive, a rejeição, eu acho que desses métodos mais bottom-up, né, que a gente está falando assim, mais de fônicas, etc. É isso. Vocês só estão tratando da mecânica. Mas a mecânica, ela é um primeiro passo bastante Se você não fizer esse essencial. primeiro passo, você atrapalha todo o segundo passo. O primeiro passo tem que ser feito. Ou seja, assim, eu acho que a ideia é que eles sejam excludentes, né, essas duas visões, e eles não são, é justamente, né, você quer que a pessoa
chega a esse nível de refinamento de comunicação, mas justamente ela não pode ter atraso nessa primeira fase, porque senão ela nunca vai chegar. Como que ela vai chegar, né? Mas eu Por acho favor, fala um pouquinho. eu acho Quer que falar? essa. Quem? Perdão. A Renata está levantando o braço e quer Ah, falar. Renata, pode ir. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos. Vamos sim. A questão é a seguinte: o método fônico, existe uma compreensão, né, do que seria o método fônico. Se você parar para pensar, se você for analisar as escolas que estão se dizendo, que se dizem, né, trabalhar com método fônico, na verdade, elas trabalham com método silábico. E método silábico está um pouquinho distante do que realmente é o método fônico. O método fônico ele precisa ser multissensorial. Então, ele precisa contemplar várias entradas. Foi até alguma coisa que o Augusto colocou, se não me engano. Então, se você não tem uma das entradas, você compensa com outra facilmente, porque ele precisa dessa multissensorialidade, acho que é essa a palavra. Então, quando você diz que B com A faz bar, isso não é método fônico. B não é fonema. Então, B, você tem aí uma vogal, o som de uma vogal junto com B, né? Então, assim, é bem complicado trabalhar com método silábico e dizer que o método silábico é método fônico. Então, acho que as pessoas precisam primeiro, acho que a gente precisaria, não sei, capacitar professores, para os professores entenderem o que é realmente o multissensorial dentro do método fônico, porque eu não sei se vocês já leram Shanahan e Shanahan, eles são marido e mulher, eles são especialistas na parte de consciência fonológica, eles criaram uma pirâmide e dentro dessa pirâmide existe uma base que na base está a consciência fonológica. Então, tudo que eu trabalho na pré-escola é isso que vai trabalhar essa criança para que ela esteja pronta para receber esse método fônico. Então, quando ela chega a aprender, né, do bottom-up lá, o que é cada fonema e juntar cada fonema, através da rota fonológica, é isso que vai dar para ela condições dela, ao mesmo tempo, decodificar e interpretar. Porque se você faz o caminho inverso, sobra muito pouca memória para você interpretar. Então, assim, muitas vezes a gente se pega, a gente mesmo, né, adulto, você lê uma coisa, você tem que parar, voltar, você está gastando muita memória, né, decodificando e tentando interpretar ao mesmo tempo. Se você aprende desde o iniciozinho, trabalha bem consciência fonológica, lá a base da pirâmide deles, você decodifica junto com e interpreta ao mesmo tempo, você vai gastar muito menos memória, você consegue fazer isso de maneira alternada e sem muito esforço, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender o que é o método fônico primeiro, que vai muito além do que juntar uma letra com a outra, entender o que é fonema mesmo, capacitar professores para depois dizer realmente essa escola trabalha com método fônico ou não, porque método silábico está longe de ser método fônico, longe. Assim, acho que existe assim uma má compreensão do que é realmente assim o método fônico. Primeiro, acho que as pessoas precisam entender o que é o método global, quais são, né, as desvantagens que esse método traz, porque não existe estudo nenhum que me mostre assim que existem vantagens com relação a isso. Mas todas as escolas que eu trabalhei que se diziam trabalhar com método fônico, na verdade, era um método silábico e realmente assim as crianças gastam muita memória para decodificar e interpretar ao mesmo tempo. Isso vai trazer um prejuízo mais tarde muito grande, porque quando você chega no 6º ano, você tem que lidar com várias disciplinas ao mesmo tempo, e para lidar com essas disciplinas você precisa de muito tempo, muita memória para interpretar e tudo mais, é muito complicado. Por isso que você vê um declínio muito grande a partir do 6º ano. A criança não dá conta. Isso foi, eu não sei se está em relação. Isso foi aquela questão que você falou quando uma pessoa tem apraxia e aí ela não consegue, por exemplo, soletrar o nome dela, melhor, falar o nome dela sem soletrar. Que você deu até um vídeo. Você lembra disso? Na aula de neuro? Não estou conseguindo lembrar do vídeo. A questão da apraxia é uma questão motora, né? Então, assim, quando você alfabetiza uma criança com apraxia, é como se ela conseguisse isso, assim, foi uma explicação da própria Nina, tá, que estou trazendo aqui, é como se você conseguisse tocar o fonema. Claro que ela não falou com essas palavras, mas no momento que através da alfabetização multissensorial, tá? Multissensorial. O multissensorial ele tem que estar sempre presente, porque não existe aprendizado sem o corpo, né? Na primeira infância não existe aprendizado sem o corpo, está fora de cogitação isso. Então, a criança precisa tocar, ver, precisa de muita reality,
Então, ela precisa ver a boquinha dela mexendo, ela precisa entender o que que é trás, o que que é frente, porque não adianta você falar, tá errado, faz melhor, vai para trás, vai para frente com a língua, se ela não sabe ir para trás, para frente com o corpo. Então, assim, eu vi isso uma vez no consultório da fono, Nina, bota a língua para trás, bota a língua para trás, e ela, né, faz melhor, faz melhor. O que que é fazer melhor? Né? Aí eu peguei e coloquei ela numa cadeira, assim, de computador, dessas de rodinha, né, e coloquei para trás, empurrei para frente, trouxe para frente, empurrei para trás. O que que é trás? Vai para trás sozinha agora. Ela entendeu o que era trás. Depois ela fez o mesmo movimento com a língua, pegou o fonema, que era o K, que é um fonema super difícil para quem tem apraxia. Mas assim, a questão de quem tem apraxia é uma questão motora, puramente motora. Então, quando você dá subsídio, né, você ensina para a criança, né, como é esse fonema e como ele é palpável, entre aspas, é como se ela sentisse assim um alívio. Eu consigo apalpar esse fonema, eu consigo entender agora, né, através dessas letras, o que que eu quero dizer. Então, assim, é um apoio a mais, né? Mas eu não sei, eu acho que eu não entendi sua pergunta direito, não sei se foi isso mesmo, não estou Não, lembrando do vídeo. foi isso sim, foi isso sim. Só acrescentar uma coisa ao que a Renata falou. Outro problema desse método silábico, que até a professora Leonor comenta, é que as crianças elas aprendem muito as sílabas simples, tipo ba, cá, mas elas têm a dificuldade absurda de passar para sílabas complexas, como bra. E aí, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram muito contato com pessoas analfabetas, elas têm muita dificuldade de escrever sílabas complexas, assim. Uma vez, eu venho do interior de Alagoas, então eu tive muito contato com pessoas que não tiveram escolaridade alguma. E aí já teve casos assim, de as pessoas pedirem para eu baixar uma música para elas, e aí quando elas foram comentar o nome, escrever para mim o nome do cantor, toda vez que tinha uma sílaba complexa, elas não conseguiam escrever, elas escreviam a sílaba simples. Então, o nome do cantor era Bruno, tava lá Bruno na escrita. Eu sou do interior de Arapiraca, Alagoas. É por causa da generalização. Você tem que entender, quando você adquire um fonema, quando você aprende, né, um fonema, você precisa, através do multissensorial, você precisa entender que aquilo você aplica em outros contextos. Então, se você aprende babé, bibobu, você está aprendendo, né, um conjunto fechado de coisas. Você não tem como generalizar isso para outras coisas. Então, por exemplo, quem tem apraxia faz o pã de papai, mas ele não entende que é o mesmo pã de Peppa. Por isso que para ele, quanto mais combinações de fonemas, mais difícil a palavra é. Para ele, o difícil é generalizar. É justamente isso. Você precisa entender, dar subsídio para a criança, entender que aquele fonema que ela está adquirindo, que ela está aprendendo, é o mesmo, né, que pode se replicar para outros contextos. É essa a grande dificuldade. É aí que o multissensorial entra. Pedro, ainda é alto o nível de pessoas analfabetas lá na tua cidade? Olha, eu não sei exatamente as estatísticas, mas assim, Alagoas e Sergipe são, nos dados de alfabetização, geralmente estão nos piores lugares. Agora tem um esforço muito grande de creches e pré-escola, só que eu não sei até onde isso é válido. Eu estava dando uma olhada em dados assim, de IDEB, né, que são é o principal índice que mede, e geralmente é assim, português é 15, 20%, matemática também, e geralmente vai diminuindo ao longo dos anos, principalmente no Fundamental 2. Acho que foi a Renata que falou do problema de que no sexto ano as crianças têm ainda mais problema, e é justamente no ensino fundamental 2 que parece que tem uma queda absurda assim, no aprendizado das crianças de português e matemática. Então, eu não duvido que seja por isso. É que eu tenho um objetivo de fazer um estudo com adultos iletrados, aí é bom saber, assim, para eu ter mais ou menos. Gente, tem esse vídeo aqui, vocês querem ver? Nunca vi esse vídeo na minha vida, mas estava lá no site como eles apresentam o programa, eu acho que para os professores. Deve ser, Queremos sim. acho que é curtinho. Internet tá horrível. Sistema online para a alfabetização usuário. Não está dividindo com a gente, não. Você sai e volta. Isso, agora tá. Você apertou aquele botãozinho? O áudio não está saindo, né? Não, tá. O áudio estava, não estava aparecendo, era o vídeo. Ah, tá, porque eu tô com um pouco. Minha internet está um pouco ruim, mas eu Porque eu estava apresentando. Aí eu parei e entrou.
Ah, tá. Aqui tá aparecendo como se eu tivesse. Calma aí, então. Deixa eu voltar. Separa aí, Maria, mas mantém essa tela só para a gente voltar rapidinho. Pode deixar. Agora eu vou soltar aqui. Olá, professor. O sistema online de recursos Não para entrou a tela. alfabetização, o SORA, foi desenvolvido especialmente para você. O SORA é uma ferramenta que lhe permitirá elaborar planos de aula, além de encontrar estratégias, atividades, recursos pedagógicos e avaliações. O objetivo é facilitar a rotina do professor. Vamos conhecer melhor o SORA. Gente, acho que não é isso, não. Sora tá parecendo uma plataforma, né? Acho que não tem nada a ver com o que a gente está querendo saber, não. Bom, mas é uma coisa que vale a pena a gente buscar depois para saber como anda e saber se o método global ainda é predominante. Qual era a outra? Maria, tu compartilha para mim. Quem era que estava compartilhando? Ana, né? Tô compartilhando rapidinho. Ih, não sei quem foi. Era eu mesmo. Era Foi? Maria. Tá. Pensando no uso dessa metodologia deles, da aplicação em 3 anos, não é isso? Para o desenvolvimento de habilidades específicas, como nesse artigo. Há alguma utilização dessa utilização para o aprendizado de L2? Exemplo, paradigma experimental, reconhecer fonemas específicos. Não conheço, gente. Não conheço, não. Foi Estê que fez essa pergunta? Não. Fui eu. Ah, foi Bernardo? Não conheço, não, Bernardo. Eu Tá. fiz Eu nem anterior. conhecia essa metodologia. Aí pode ser que seja. O que eu vi recentemente, deixei até aberto aqui, foi um estudo que fala sobre como o sono facilita a aprendizagem de novas regras linguísticas. Vou ver se eu consigo copiar e botar aqui no chat. Mas sobre essa metodologia, eu não conheço, não, na verdade. Por último, mais comentário para reflexão do que pergunta. Seria possível a gente concluir, a partir desse estudo, que a aprendizagem não é um mecanismo com variabilidade individual, mas um mecanismo cognitivo semelhante na espécie, que pode ser mais ou menos motivado por fatores individuais? Ponho essa questão sem experiência com a literatura sobre neurociência da aprendizagem, pois os resultados mostram uma eliminação de efeitos desempenhos iniciais individuais no treinamento de leitura após a aplicação do sistema de aprendizagem de treinamento mais sono. Assumo que posso estar confundindo. Opa, subiu aqui. Incentivo a plasticidade com aprendizagem, mas para mim parece que ambos estão muito interligados. Agora eu preciso da tradução dessa pergunta. Quem foi que fez? Eu não entendi. Eu acho que, assim, não fui eu que fiz, então eu vou só Foi supor. tu? diga aí, Não, diga aí. não foi não, foi não, só vou supor. Não? Porque Quem ele foi que comentou fez, sobre... gente? Eu não entendi exatamente que a aprendizagem não é um mecanismo com variabilidade individual, mas um mecanismo cognitivo semelhante na espécie, que pode ser mais ou menos motivado por fatores individuais. É como se ele colocasse que o nosso cérebro fosse meio que evolutivamente conservado para aprender de uma mesma forma. Assim, então haveria pouca variância de uma pessoa para outra. Mas então seria algo mais geral da espécie humana. Pelo menos foi o que eu entendi. Não, mas eu não entendi como que a pessoa chegou a esse pensamento a partir dos resultados, não é isso? Ele está falando uma coisa, não sei por que a primeira frase se aplicou. O que está falando nessa pergunta aqui é o seguinte: se existe uma metodologia melhor
para a pessoa aprender, Não. isso quer dizer que não existe variabilidade individual. Se todo mundo, eu gostaria de aplicar sono para todo mundo. Se o sono for benéfico para todos, isso quereria dizer que as diferenças individuais não seriam importantes, porque é só introduzir a questão do sono que a criança vai aprender, né? Mas eu acho que não é isso que eles estão falando. Eles estão falando que a metodologia do sono é boa para a consolidação. E, inclusive, você pode notar isso não na questão do aprendizado, mas na questão da consolidação, quando você refaz o teste um pouco mais adiante. Mas eles não disseram que não existe uma diferença, que foi benéfico para mim que dormi, foi benéfico para você que dormiu também, mas foi mais benéfico para você do que para mim. Então, tem uma diferença individual. Só que foi benéfico para as duas pessoas, só que com diferenças individuais. Sempre é com diferenças individuais. Acho que é isso. E também não faltam estudos, né, que mostram que a gente tem preferência pelos sentidos. E isso tem bastante diferença individual, né? Quer dizer, eu aprendo melhor lendo, você aprende melhor escutando, né? Existe. Isso. E, no Agora, entanto, você poderia falar que o sono é uma coisa que vai consolidar, independente da forma da via que entrar, né? Assim, para Esses todos. estudos são muito pouco embasados empiricamente, aliás. Mas O quê? Esses famosos estudos das Polêmica. múltiplas inteligências. Eu estava com medo de falar isso, eu não tenho Maria, mas informação, né? Isso faz mas, sentido. assim, o povo diz que isso é meio fake news. Não, mas eu acho que o o que faz sentido é a pessoa ter preferência. Ou seja, pode influenciar, sei lá, nível de atenção da pessoa, sei lá. Eu acho que sim, né? Mas que, assim, a gente tem que tomar cuidado como enquadra isso, né? Dependendo das evidências empíricas, né? Mas eu acho que é porque, no fundo, não tem como você fazer nenhum tipo de pesquisa sem fazer nenhum tipo de abstração. Então, com não tem como certeza. você lidar com todas as individualidade, todas as pessoas ao mesmo tempo. Você tem que fazer abstração, senão você não consegue progredir. Não, e também a variedade individual, ela não desprova tendências genéticas, né? Essa é a questão. Tipo assim, você pode ter tendências genéticas, mas elas são, claro, sujeitas a diferenças individuais, né? O Derrani, num dos livros dele, não quebra, não é contra, assim, ele quebra justamente isso, de que existiria tipos diferentes de aprendizado. E todo mundo aprende da mesma forma. Ele defende isso nesse livro que eu comentei, Não foi o é? recentemente que eu li, o How We Learn. Ele tem uma parte lá, acho que é logo nos primeiros capítulos. Então, no livro ele fala quais são os fatores que estão em jogo, né, no momento que você aprende. Aí são inúmeros fatores, tipo alimentação, sono, eu também não vou lembrar vários. São 4 pilares, né, que ele determina como fundamentais. Atenção, o próprio feedback ele coloca. O feedback, exatamente. Mas quando ele vai falar, ou eu tô lembrando da coisa de uma forma muito torta, mas assim, o que eu lembro é que quando ele vai falar sobre estilos de aprendizagem, ele meio que desbanca, colocando o que o Pedro está falando, como se isso fosse uma fake news. Que todo mundo aprende da mesma forma. E aí assim, foi esse o entendimento que você teve, Pedro? Eu também fiquei pensando nisso, mas assim, eu fiquei agora duvidando da minha capacidade de entendimento. Mas é muito de uma polaridade para outra, né? Tipo assim, você dizer que tem pouca evidência empírica para as famosas múltiplas inteligências, né? Que foi aquela coisa proposta por Gardner, não quer dizer que todo mundo aprende. Não sei se ele fala isso literalmente, porque sinceramente não leu, mas ele fala. Todo mundo aprende da mesma forma? Ele fala, ele vai defender isso. Por isso que ele coloca esses 4 pilares. Ele vai dizer basicamente que com esses 4 pilares de jogo você aprende qualquer coisa. Um pouquinho polêmico. Escuta, nível de generalização depende. Mas dentro dos pilares tem níveis, né, gente?
tem níveis dentro de cada pilares. Um compensa o outro, né? O que ele está falando é que precisa ser múltiplo, não pode ser de uma coisa só, que é importante que tenha 4 pilares, mas não quer Mas os pilares que ele coloca são diferentes do que é entendido como tipos de aprendizagem. Por exemplo, acho que como tipo de aprendizagem entra em jogo, tem gente que aprenderia melhor com imagem, outras pessoas melhor com texto. E é isso que ele argumenta contra. É algo. Também tem um lado importante essa questão de múltiplas inteligências, porque também é uma forma de que antigamente só se olhava para a questão do QI, né? E achava que, por exemplo, sei lá, conhecimento matemático era tudo. Não havia reconhecimento de outras habilidades ou de outras inteligências, né? Então isso também é uma coisa que foi trazida com esse tipo de estudo, de falar sobre múltiplas inteligências, além de questão de aprendizagem ser diferente. É que há uma também valorização de outros tipos de inteligência. E não só isso, também não só de outras inteligências, mas também de outros processos cognitivos. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que está nervosa, que está embotada, que está com algum problema psicológico, pode sair numa prova muito, muito mal, que ela se sairia muito bem de uma outra forma. Isso daí realmente existe. É o sistema límbico, ele se trança o tempo todo com os outros funcionamentos, né, intelectuais, né? Então não é uma coisa assim que todo mundo entra com a mesma, né? São contínuos de potenciais que estão ali todos se imbricando, né? E como orientação também pedagógica, assim, cada um aprende de sua maneira. É um tipo de orientação pedagógica que é meio impraticável, né? Assim, ou seja, eu acho que também tem esse lado, né? Então, é óbvio que quando você é professor, você tem que ter sensibilidade pelas individualidades dos seus alunos. Mas, por outro lado, também não dá para, né? Tipo, não dá para pensar que eu vou fazer um estilo de aprendizagem para cada aluno, algo assim, né? Você precisa ter orientações gerais também, né? Assim. Você vai para a sala de aula com orientações gerais, por exemplo, você vai para a sala de aula já sabendo, porque não tem mais dúvida a respeito disso, que existe uma forma de você consolidar as coisas que você aprende, que é dormindo. Então, a gente sabe que, nos extremos, uma pessoa que não dorme, que tá se encaminhando para ter aqueles surtos né? Essa pessoa não tem atenção, não tem capacidade de juntar as duas pontas, né? Ela fica no mundo da lua, ela não baixa a cabeça para o que ela está fazendo, e ela vai se dar mal. A gente já sabe, o sono está intimamente ligado a isso. Agora, pode, evidentemente, ter muitas diferenças individuais, né? E ter coisas que estão afetando ali, mas você tem que ter pelo menos uma noção de como é que é o funcionamento básico, né, das coisas. Acho que eles estão trabalhando nesse funcionamento básico, e aí a gente depois lida com a capacidade de cada professor de pegar essas pontas e a diversidade e adaptar, né? É isso, gente. Ok. Tem mais pergunta? Então, eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, acho que a gente pode ficar por aqui.